E a relação de Bolsonaro com os militares azedou de vez. Eu falei para vocês recentemente que o bolsonarismo ele estava implodindo. Principalmente esse núcleo mais duro do Bolsonaro, os militares que compuseram o governo, porque os militares estão convictos que o Bolsonaro os está traindo. Bolsonaro está usando os áudios divulgados e também o relatório da Polícia Federal para criar a narrativa que ele é o herói nacional. Para criar a narrativa de que ele evitou o golpe de Estado. Ele foi pressionado, mas a culpa era dos militares. É um cara de pau, né? É um cara de pau. E os militares falaram, ó, o Bolsonaro, ele sabia, talvez desconfiava, mas ele poderia ter falado alguma coisa e ele não falou nada. Ele fomentou o ambiente que levou a consequências pesadas e agora ele está priorizando os seus projetos políticos, sendo que nós sempre fomos leais ao Bolsonaro. Sabe o que vai acabar acontecendo? Outra delação premiada. Bolsonaro empurrou Mauro Cid para a delação premiada e agora está empurrando um general para a delação premiada, algo que já é especulado tem alguns dias, mesmo que a Polícia Federal negue, é claro, e ela vai negar. Vocês estão vendo esse movimento do Bolsonaro como uma traição? E a falta, aos militares, né? E a falta no relatório da Polícia Federal de uma prova de ordem direta do Bolsonaro favorece esse argumento dele de herói nacional? Ele pode se dar bem com isso? Será que os militares vão ficar com toda a culpa ou vão delatar o Bolsonaro? Tem gostado dessa implosão bolsonarista? Se sim, eu quero que você deixe o like no vídeo e também se inscreva no canal. O Caio Junqueira, da CNN Brasil, trouxe um texto muito interessante com uma informação quente dos... Até lambi os beijos porque eu estou com os lábios... meus lábios estão muito ressecados. Nem posso beijar direito? Agora sim posso. Quem vai ficar ressecado é Bolsonaro. Por quê? Os militares, interlocutores de militares, estão vendo uma traição do Bolsonaro. Porque eles acham que o Bolsonaro está priorizando os projetos políticos, a lealdade aos seus companheiros. Isso é óbvio, né? Bolsonaro não é leal a ninguém. Não é leal a ninguém. Não foi nem leal à primeira esposa porque ele a traiu. Mas não vamos usar aqui a vida conjugal de Bolsonaro como exemplo. O que eles acham é que o Bolsonaro está tirando o corpo fora. E está criando uma narrativa com o relatório da Polícia Federal e com os áudios divulgados para falar o seguinte: eu sou um herói nacional. Porque eu era pressionado. E eu evitei o golpe, porque eu não dei ordem nenhuma. Os militares estão vendo isso do Bolsonaro. O Bolsonaro joga a culpa e sai fora. Só que esses interlocutores, eles falam o seguinte, ó, Bolsonaro sabia ou desconfiava que alguma coisa estava acontecendo. Mas mesmo sabendo ou desconfiando, ele não falou nada. A postura vacilante de Bolsonaro acabou favorecendo para que essas consequências acontecessem. E todo mundo já começou a perceber aquilo que nós falamos no canal num vídeo recente sobre a ausência de uma prova que ligue o Bolsonaro direto a uma ordem. E a gente falou há muito tempo que não haveria esse tipo de prova, não haveria essa bala de prata. A gente sabe muito bem disso, quem está no canal há muito tempo sabe. Só que os militares, ou esses interlocutores, perceberam exatamente aquilo que nós percebemos aqui. O Bolsonaro, ele vai criar uma linha de defesa que já foi destruída pelo relatório da Polícia Federal. Porque o Bolsonaro vai se beneficiar do fato dele não ter tido nenhuma ordem, nenhuma prova cabal contra ele. Ele vai falar, eu não dei ordem nenhuma. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele olhava todo esse movimento e pensava o seguinte, se der problema, eu não falei nada, a culpa é deles, como ele está fazendo agora. Se der certo, ótimo, eu me beneficio, então eu fico no melhor dos mundos. A Polícia Federal, ela tá usando a mesma percepção que os militares tiveram ali, desses militares desconfiados. Porque se o Bolsonaro desconfiava ou sabia, ele deveria ter atuado. Ele permitiu que o ambiente chegasse ao ponto que chegou com as consequências que estão agora. E é aí que está a grande jogada para pegar Bolsonaro. Tem prova dando ordem direta? Até o momento não. Ele está usando o relatório para se beneficiar. Mas o próprio relatório acaba com o argumento de Bolsonaro, o colocando como parte integrante, porque ele participou de tudo, não coibindo o movimento.
O Bolsonaro, como nós falamos, a Malu Gaspar também trouxe essa informação, está jogando nas costas dos militares. Eles tentaram fazer, eu não fiz nada. O problema é justamente a consequência dessa defesa que está acontecendo agora. Qual é a consequência? Os militares estão vendo uma traição. Tem militar até ameaçando o Bolsonaro, Braga Neto ameaçou o Bolsonaro. E essa estratégia de jogar a culpa nos outros vai piorar todo o processo. Porque se o Bolsonaro continuar falando, olha, eu não fiz nada, foram os meus subordinados, ele vai ter que apontar dedo. Ele vai ter que citar. Foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Só que o fulano, ciclano e beltrano podem falar o seguinte, olha, mas naquela reunião, Bolsonaro, você falou isso. Ah, eu quero que você prove o que você tá falando. E aí joga tudo pra cima, ferra tudo. Vai ser um enorme problema caso o Bolsonaro continue indo por essa linha. E ele vai, é óbvio. Antes nos outros do que no meu. O Bolsonaro sempre foi assim. Só que vai resultar numa delação premiada. Não tem como. Há uma especulação em Brasília que uma nova delação premiada vai acontecer. Se já não aconteceu. Porque também especula-se a existência de um delator oculto para além do Mauro Cid. A Polícia Federal nega tudo. A Polícia Federal nega um delator oculto, nega que outra delação tenha acontecido e nega que algum acordo de delação premiada esteja em curso. Mas, agora que o indiciamento aconteceu, a PGR vai analisar todos esses processos. A partir da próxima segunda ela já vai analisar tudo. Ou começar a analisar. Com a PGR analisando, ela vai ter que tomar uma decisão. Qual? Aceita a denúncia contra todo mundo, aceita a denúncia contra alguns, aceita a denúncia contra ninguém ou pede novas diligências. Nesse processo agora da PGR, os indiciados eles podem procurar o tribunal ou podem procurar o judiciário para costurarem novos acordos de delação. E se o Bolsonaro está mostrando que ele não vai ser fiel, por que os seus aliados deverão ser? Não vai ser, vai dar problema, vai haver uma delação. O Walter Braga Neto ameaçou o Bolsonaro, eles não podem conversar. Mas eles estão se dando recados em público pelas notas. Walter Braga Neto publicou 2 notas depois do indiciamento. Uma que ele não desmente, que ele teve conversas, ele não fala nada, visto isso como um erro pelo PL. Pô, o cara, como que ele não nega que houve um golpe? Tinha que ter negado, mas ele não negou. E ele falou o seguinte, eu sempre fui leal a Bolsonaro. O que isso significa? O Braga Neto tá falando o seguinte, eu tô com você, Bolsonaro, até o fim. Então não queira jogar a responsabilidade em mim, como alguns estão falando de golpe dentro do golpe, até a Andréa Sadi falou que depois o Bolsonaro iria perder o poder para os militares. Não queira jogar essa desculpa para cima de mim, porque eu fui leal a você. Tá bom? Então, Bolsonaro, tudo que eu fiz foi por lealdade, foi a seu favor. Mesmo que você não tenha dado ordem nenhuma, eu fiz isso para te beneficiar. E aí que o Walter Braga Neto ferra o Bolsonaro e impede que Bolsonaro jogue Braga Neto aos leões. Você pode jogar, mas o seu pé tá bem agarrado comigo e eu vou te arrastar para essa cova junto. Não dá para você escapar. E é assim que se constrói toda a implosão do bolsonarismo. Um vai olhar para a cara do outro e vai falar, o que esse cara falou de mim? Então é melhor eu falar dele do que ele falar de mim. Aí todo mundo vai acabar falando. Não tem jeito. No fim das contas, todo mundo vai pensar no seu. E Bolsonaro já tá pensando há muito tempo.